Você está na tempestade. Bem-vindo ao Cúpula Cast. Sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Cúpula Cast, gente. Aqui quem fala é o André Gioni, o seu host. E hoje a gente tá aqui num episódio muito especial, né, Dude? Exatamente, André. Hoje a gente tá aqui para falar um pouquinho com a Tatiana Aoki, da Aoki Media, e também do Japão Sem Escalas. Pois é, um podcast que a gente conheceu até que recentemente. Muito recentemente, né? No contato da Larissa, que é a responsável pra parte de imprensa deles. E a gente fez uma notícia lá no site da Cúpula pra divulgar um pouquinho sobre o retorno da terceira temporada, né, Tati? Terceira temporada, né? Foi. Isso. Show de bola. E eles são um podcast muito legal e a nossa ideia vai ser conversar com ela, entender um pouco melhor como é que é o podcast deles. Até pra Tati trazer um pouquinho do que ela provavelmente já aprendeu. Eu ouvi alguns episódios e eu aprendi muita coisa lá. Sim. Isso que eu não consegui ouvir todos. Então, nossa, eu achei muito legal a ideia mesmo. E, bom, hoje a gente tá aqui pra conversar com a Tati, conhecer um pouquinho ela melhor e também pra conhecer um pouco o Japão Sem Escalas, né, gente? Pra você, né, que tá ouvindo a gente agora, conhecer também, porque é um projeto que eu e o Dude gostamos bastante, por isso até fizemos o convite. Mas, legal, acho que pra começar, Tati, é legal de se apresentar um pouquinho aí pro pessoal ter um primeiro contato. Então, quem é a Tatiana Aoki? Vamos lá. Bom, obrigada. Primeiramente, prazer, André, Dude. Eu também queria falar que eu estou ouvindo o podcast de vocês, gostei bastante. Sério? Sim, Caramba, sim, olha estou só. ouvindo. Falei, gente, é muito bem feito, é muito legal mesmo. Isso que eu não sou... eu não vejo mais tanto anime, assim, eu sou mais do dorama. Eu sou do time do dorama. Ai, ó. Tá valendo. Eu adorei, mesmo assim, porque quando eu era criança eu via muito anime. Bom, vou me apresentar, né? Meu nome é Tatiana, eu sou Sansei, então eu sou da terceira geração de japoneses. Eu sou a CEO da Aoki Media, que é uma empresa que a gente é muito voltado à criatividade, comunicação e inovação. E nós temos muito foco, assim, em clientes do Japão ou que querem marcar presença no Japão aqui no Brasil. Então a gente vive muito esse intercâmbio entre os dois países. Bom, eu comecei a trabalhar com mídia social lá no Japão, quando eu morei em Nagoya, em 2008. Olha só. Desde 2013, a gente tem a Aoki Media. E o nosso foco sempre foi isso, uma comunicação mais institucional e com clientes não só do Japão, mas mais internacional, assim. Só a nível de curiosidade, tu nasceu aqui no Brasil ou tu nasceu no Japão mesmo? Nasci no Brasil. Nascesse no Brasil, mas tu morou um tempo no Japão e veio pra cá depois de novo. Ah, que legal, cara. Gente, vocês têm que conhecer, hein? Vale muito a pena. A gente quer. Mas eu e o André tamo louco pra conhecer, né? É que agora Vontade não dá, não né? falta, velho. Só querer. Agora é impossível. Uhum. Mas- Nossa, a gente tava até meio que se programando já, mas aí, infelizmente, né, não... Gente, Não depois a deu gente mais, por conversa enquanto. disso, mas assim, realmente uma experiência... É incrível, é mais do que vocês imaginam, assim, sempre é. As minhas expectativas são muito altas também. A Tati tá criando mais expectativa e a gente não pode ir, Dude. Ai, que maldade, mano. Que maldade, E vocês que que maldade. gostam de anime, gente, lá é o paraíso, não tem o que falar, né? Uhum. Isso a gente sabe só até por fora, né? A gente nem tá lá e a gente já consegue imaginar isso, né? Imagina estando lá. Mas assim, eu não quero criar tanta expectativa, né? Vai que aí, não, achei que era aí. Mas assim, olha, vou falar que o negócio lá é sensacional. A nossa até admiração da empresa e pessoal em relação ao Japão é essa questão do intercâmbio. Acho que vocês têm muito isso também. Como o Japão tem algumas visões que são muito boas pro Brasil, em termos de ideia, sabe? Pra gente é uma colaboração muito interessante, né? Questões que são muito fáceis e muito desenvolvidas no Japão, o brasileiro ainda precisa, né? Aqui no Brasil a gente precisa evoluir. E também tem questões do sim. Brasil que são muito boas pro Japão. Assim, o brasileiro é muito alegre, né? Espontâneo, que também é legal pra colaborar com o Japão. Então, acho que é por isso que casa muito bem as duas culturas, eu acho. Uhum. Não, eu até não sei nem se é, sei lá, sabe aquela história de vó, né? Eu não sei se é verdade isso aí, mas dizem que os japoneses gostam dos brasileiros. Ou é mentira isso aí? É só um conto popular? Gente, olha, quando eu falava que eu era brasileira lá, as pessoas gostam. Porque o brasileiro é isso, o brasileiro é muito alegre. E a gente tem a fama de ser engraçado. E quando você vai pra fora, você vê que a gente é engraçado, entendeu? Porque a gente é muito espontâneo.
bem expressivo, assim, né? As pessoas são mais fechadas fora, né? A gente dá muita risada. E o japonês, ele é muito educado, o atendimento no Japão... É um pouco tímido, não é? Olha, depende, não é todo mundo que é tímido, não. É que o japonês é assim, ó, no começo, ele é mais fechado, mas quando ele te conhece, ele confia mais. Então, é muito bom, sabe, essa sensação de confiança que leva um tempo maior que no Brasil. O brasileiro, ele é mais... faz amizade mais rápido, vamos dizer assim. Entendi. Né? Eu acho que, geralmente, assim, quando é 100% ocidental, eles adoram, né? Até é porque é uma cultura muito diferente, né? E a gente, eu, por exemplo, eu tenho um rosto de descendente, né, japonês. Aí é legal, assim, eles até confundem, né? Mas se você é descendente... Eles ainda conseguem, tipo, te diferenciar de um japonês que, por exemplo, nasceu lá. Ai, gente, diferencia. Porque acho que a roupa, sabia? A roupa que a gente usa é muito diferente. A roupa é totalmente diferente. A moda japonesa é muito incrível, é muito legal a moda japonesa. Só que a gente, por exemplo, eu uso muito tênis de corrida no dia a dia. É bem coisa de brasileiro, né? Ele já sabe que a gente é brasileiro pelo tênis de corrida pra ir na padaria. Caramba, é sério isso? Eu falei isso porque eu tô com tênis de corrida agora, né? Então, eu também. Agora eu tô de meia, pela verdade. Mas assim, é porque agora em casa eu não uso sapato. Ó, isso é coisa de japonês, hein? Mas é certo isso aí, hein? Eu queria ter esse hábito, assim. Eu não consigo usar sapato em casa, eu tiro na hora, eu chego e já chuto. Nem uso. Não uso sapato. E Tati, eu queria entender um pouco melhor porque assim, né, a gente conheceu vocês, antes de conhecer a Okimid e até conhecer a Tati, a gente conheceu o Japão Sem Escalas, né, que foi por onde a gente teve esse primeiro contato. E eu queria entender um pouco o que levou vocês a querer criar esse projeto, esse podcast dentro da Okimídia, porque não é exatamente... A Okimídia seria uma agência, né? Pois é, e o Japão seria o podcast. Então, como é que nasceu essa ideia? Pode explicar um pouquinho pra gente? A gente... eu sempre ouvi podcasts, isso é um fato. Eu ouço desde 2008. Quando eu morava no Japão, eu já ouvia. Então, eu sempre ouvi. Só que no Brasil nunca bombou muito, né? E aí... Começou lá em 2018 ou 2019, que eu acho que foi o ano que vocês começaram, né? A gente começou em 2019. Começou a ter um boom nessa época. Eu nunca achei que fosse bombar. E eu sempre consumi e tal. Daí eu falei, gente, acho que, né? Aí a gente internamente começou a falar, não, vamos fazer. E nós vimos que não tinha muito podcast sobre o Japão no Brasil. E como nós trabalhamos com isso, a gente percebeu que a gente também tinha bastante coisa para contribuir, sabe? Aí a gente começou a pensar em vamos fazer e tal. E aí a equipe deu a ideia do nome. A gente, nossa, muito bom, porque não existe viagem pro Japão sem escalas. Todas têm escalas. É uma viagem mais de 12 horas de viagem, não é? Uma coisa assim. Não, são 23 horas de viagem. 23 horas de viagem. Só que 12 horas tem que parar, porque não existe um voo direto. Então tem que fazer a escala. Então a gente fez um Japão sem escalas. E aí... muito legal o nome. E a gente, não, é isso mesmo. E se empolgou. E aí veio a pandemia. Aí a gente tava com a ideia antes da pandemia. E aí veio a pandemia, a gente, nossa, e agora? A gente gravava no estúdio, tudo, de repente, tudo remoto, foi muito desafio, assim. Mas deu tudo certo, a gente achou as pessoas que iam nos ajudar, a produção, a Ana, que é responsável, o Rafa, que faz a parte técnica. E aí a gente começou a convidar as pessoas, né? Fizemos a produção, assim, dá bastante trabalho, acho que vocês sabem. E aí, foi muito trabalho. É muito trabalho. E aí a gente foi arriscando e deu super certo. Daí a gente começou a continuar, assim. Nós temos muito carinho pelo podcast. E isso até gera, né, discussões apaixonadas. A gente fala disso, o que a gente vai conversar, sabe? Mas, não, esse tema não. Enfim, é muita DR interna na Okimídia, mas a gente sempre consegue fechar, assim. E a gente tem muito orgulho, porque a audiência vem crescendo, pessoas que ouvem sempre. Então, isso é muito legal, né? Nas redes sociais, o pessoal elogia. Aí dá mais motivação em continuar também. Totalmente. A gente sempre fala aqui que, na verdade, é uma frase que a gente roubou de um amigo nosso, que também tem um podcast,
Ele fala que o feedback é o combustível, né, de quem produz conteúdo, né? Sim. Porque a gente tem que saber, né, se tá legal, se não tá, porque senão a gente troca, né? Porque a nossa ideia é produzir o conteúdo, também a gente gosta muito do assunto, né? Mas a ideia é entregar alguma coisa que as pessoas gostam e querem ouvir, né? Então, a gente tem que pensar muito sobre isso e concordo contigo, dá bastante trabalho. Ainda mais na edição, né, Dude? Nem me fala, velho. Porque você tem que ouvir umas 5 vezes o episódio, né? Exatamente. Às vezes tá eu aqui escutando o André 5 vezes ao dia. Falei pro Dude, não, o Dude é guerreiro, cara. Ele me ouve faz 2 anos aí, toda semana, muito mais do que, sei lá, qualquer pessoa no mundo, eu acho. Mais que a namorada dele, eu escuto ele. Com certeza. Com certeza. Nossa senhora, coitado. Mas, não, logo que eu vi, eu te confesso que eu não sabia a origem do nome, então achei genial, tá? Eu não sabia porque que era Japão Sem Escalas, agora eu sei. Achei muito legal. E eu logo me interessei porque, assim, quando eu vi a primeira vez que eu li, não, Japão Sem Escalas, bom, deve ser um podcast sobre coisa do Japão, né? Não sabia. Aí eu abri o feed de vocês e eu comecei a dar uma olhada e eu gostei muito do formato de vocês, porque como tu mesma falou, Tati, a gente não tem nada parecido aqui, pelo menos eu não conheço. A gente nada pesquisou, parecido, assim. Não conhecia. Tipo, tinha na gringa, assim, algumas coisas e não era exatamente igual. Porque, né, é isso, pro Brasil é diferente o conteúdo, né? A gente queria fazer uma coisa pro brasileiro ouvir também. Não era só Japão. Então, realmente, a gente não tinha nenhuma referência. Por isso que nós criamos. Foi assim. É porque quando se fala em Japão, geralmente o pessoal pensa muito em anime só, né? Tem toda uma cultura que envolve tudo isso, sabe? Vocês estão no nicho assim. É impressionante. Quando a gente fez episódio de anime, a gente não vai fazer. Porque é muito... É a porta de entrada, né? Praticamente, pro Japão. E realmente assim, a gente viu pelos números, nossa, foi muito ouvido esse. E aí eu ouço o podcast de vocês, eu falei, gente, o negócio é muito grande mesmo, é um universo. É impressionante. É muito show porque, concordo, aqui no Brasil acho que é uma das portas de entrada, né? Talvez a mais, não sei, tu pode até me ajudar, acho que deve a comida, ter dados talvez, aí, né? Tem, assim... Ah, verdade. Hoje em dia tá bem popular, popular, aqui em São Paulo, né? vocês são do Sul, né? Sim, sim. Gente, São Paulo tem mais restaurante japonês que churrascaria. Caraca! Nossa, é sério? O negócio é sério. Aqui em São Paulo, a galera é fissurada em comida japonesa. Assim, meus amigos que não são descendentes, muitos falam que a comida favorita é japonesa. Aqui o negócio é grande, viu? A gente não precisa nem sair dessa chamada. Eu acho que ô Dude, tu prefere churrasco ou sushi? Bah, cara. É porque assim, ó, a Tati que não sabe, eu sou gaúcho, tá ligado? Gaúcho da fronteira. E, cara, pra mim, um bom churrasco é bom, mas, nossa, comida japonesa, assim... Pra mim é pau a pau, cara. Eu vou falar que Sushi, pra mim também é churrasco, bem pra perto, mim... hein? Eu gosto um pouquinho mais da japonesa. Mas churrasco... E eu conheço muita gente que prefere muito sushi. É porque depende do horário do dia, tá ligado? Se for perto do meio-dia, eu prefiro churrasco, mas se for mais à noite, assim, eu prefiro um sushi. É que assim, eu acho que pro dia a dia, eu gosto mais da comida japonesa. Mas pra um dia especial, um churrasco é tudo de bom, né? Nossa, ainda mais aí do sul, que a carne é um pouquinho, não sei se é psicológico, mas eu acho que é melhor a carne aí. Mais fresca, né? Por assim dizer. É muito boa, hein? Mas as duas aí estão no pau a pau das melhores comidas, né? Dos dois países, vamos dizer. A carne brasileira é sensacional. Perfeito. E eu achei muito legal, porque vocês têm temas diversos, né? Lá, então tem... E eu percebi que vocês têm meio que um formato, né? Onde vocês costumam trazer uma pessoa, sim, né? Tipo, uma pessoa relacionada à cultura de alguma forma. E a cultura não só cultura pop, tá, gente? Porque... quem tá ouvindo agora, né? Porque muita gente, quando acha a cultura japonesa, fala como a gente pensou aqui agora. Mangá e anime, é o que eles pensam, né? Sim. Mas o Japão Sem Escalas ali, o podcast da Tati ali, eles visam trazer a cultura japonesa em si, não só a cultura pop, né? Então, por isso que eu achei muito legal, porque como a gente falou antes, tem muito pouco disso aqui no Brasil, né? Um conteúdo brasileiro focado nisso. E aí, Tati, eu vi lá que tem alguns nomes muito legais lá, né? Por exemplo, Maurício de Souza, né? Então eu achei muito legal. Pois é, o Maurício de Souza da Turma da Mônica, gente, quem tá ouvindo aí. Tá? Então, muito grande. Falando em Maurício de Souza, acho que foi mês passado que a Turma da Mônica começou a ser exibida em japonês no Japão, cara. Que doideira, velho. Que doideira. Verdade. Ele tem uma relação muito forte com o Japão, né? Ele é inclusive casado com uma Nikkei, com uma descendente de japonês. Eu acho que começou um pouco aí. Na verdade, ele sempre se interessou. Mas além disso, ele casou com uma descendente, então aí que estreitou. E a terra dos animes e mangás é o Japão ainda, né? Então, pra
pra Turma da Mônica, tem bastante referência. Então, gente, foi muito... Porque eu sou muito fã de Turma da Mônica. Então... Eu também, eu comprava muito nas banquinhas, cara. Todo mundo acho, né? Ou, se não já foi, né? Então... então, nossa, foi muito... E dá um nervoso, né, gravar. Mas teve vários entrevistados muito marcantes, assim. Quase todos os episódios a gente escolhe... de pensar muito quem vai escolher. E até pra ver se tem contribuição direta com a cultura japonesa, assim. E todos que nós chamamos, nossa, a gente aprendeu muito mesmo. Teve a Thelma Shiraishi, que ela é uma chefe bem conhecida aqui no Brasil, né, de gastronomia japonesa. A gente teve também a Dani Suzuki, que é a atriz, Dani Suzuki. Pois é, Toshio Ishikawa também, né? Sim, que é o presidente da federação, né, Kennen. Nossa, o que mais? A gente também entrevistou os youtubers, né, Japão Nosso de Cada Dia. Ah, eu acompanho o canal deles. Eles são muito simpáticos, cara. É muito simpático, são muito. Nossa, eu ri tanto nesse episódio. E, enfim, são várias pessoas, Cada temporada a gente seleciona mesmo, às vezes é bem especialista, né? Não necessariamente conhecido, né, publicamente. Às vezes a gente escolhe também pela repercussão que a pessoa tem, né, num determinado assunto. Mas olha, a gente pesquisa muito antes de decidir e bater o martelo, vamos chamar essa pessoa. A Joyce Kitamura, que acho que, não sei se vocês acompanham, mas ela é uma influencer de beleza muito conhecida no Brasil. Então, enfim, a gente vai chamando as pessoas conforme a gente sente que tem a ver o assunto. Não, é muito legal mesmo, assim, eu acho muito, muito show mesmo. Esse da Joyce eu não ouvi, mas eu separei pra ouvir, que é aquele, você chama, J-Beauty, né? Eu lembro que eu salvei aqui no Spotify pra ouvir depois, que eu achei interessante o nome. E eu sempre fiquei muito interessado nesse assunto, porque se ouve muito falar, né, dessa tendência de beleza, esses padrões que eles têm, né? Sim. E que é bem diferente, né, aqui do Brasil e tal. Então eu achei bem interessante até salvei aqui pra ouvir depois. E assim, eu te confesso que desses nomes, assim, um dos que mais me chamou a atenção talvez seja porque eu gosto muito de anime, mangá, o Dude também. E a gente sabe, né, ou pelo menos... Talvez algumas pessoas não saibam o que esteja ouvindo, mas o Maurício de Souza, ele era basicamente um amigo pessoal do Osamu Tezuka, né? Que é o Osamu Tezuka é basicamente o deus lá, o pai dos mangás e até dos animes, né? Então o cara é gigantesco lá no Japão. Tem museu do cara, tem estátua. Ele que criou basicamente o que a gente conhece como mangá hoje, essa ideia de movimento, né? E eu queria ouvir um pouquinho de ti, Tati, como foi essa conversa com o Maurício de Souza, então, né? Pra, sei lá, trazer um pouquinho aqui pra audiência, pra gente ter uma noção do o que é debatido num podcast com uma pessoa tão relevante da área, assim, né? Sim, e olha... com tanta experiência, né? Olha, quando a gente fez a entrevista, ele aceitou, primeiro que nós ficamos, não acredito, sabe, que ele aceitou. Mas enfim, quando ele é muito simpático, muito acessível, Maurício. Foi impressionante, assim, como ele ele é muito humano, assim. E ele contou várias histórias com o Tezuka, alguns encontros que ele teve... Coisas que antes da gente fazer a pauta, a gente lê um monte de entrevista. E várias coisas que ele falou no nosso podcast, ele nunca vi em nenhuma entrevista. Ele contou coisas emocionantes, assim, eu me emocionei, que tem horas que eu me emociono, né? Não pode chorar, né? Não pode... Mas teve um momento bem emocionante, ele e a mulher dele no Japão. E teve uma coisa engraçada, que ele contou que ele não gosta de sashimi. E as situações engraçadas que ele passou por isso. Então, porque lá né, tem uns peixes frescos, assim, que não tem nada parecido. E aí, no Japão tem uma coisa que é interessante. Não é muito legal você falar que não quer comer tal coisa. Tá, tipo... como é que é desfeita, no caso, né? Que seria? No Brasil também né? Você fez lá o prato pra pessoa, não como, tipo, não é tão legal. Então, ele contou umas coisas bem engraçadas disso. E do Tezuka também, da amizade dele, dos projetos que eles fizeram, né? Também, eles fizeram várias coisas juntas. Inclusive, eu lembro de ter comprado algumas edições do Tezuka com a Mônica aqui no Brasil. Teve isso? Teve. É antigo. Caramba, que legal. Eu acho que não sei se tem ainda. Deve estar, né, edição de colecionador, mas teve. Hoje deve ser. Hoje deve ser. Mas eu era criança, eu lembro que eu era muito fã mesmo. Comprava todos os gibis. Enfim, aí teve todas essas questões, assim, e ele conta muito da relação dele com a comunidade japonesa, né, aqui no Brasil, que é muito forte. Ele vai muito pro Japão. Ia, né, agora com a pandemia todo mundo parou. Mas ele ia bastante pro
pro Japão. E é interessante que o Japão é um lugar de muita referência, assim. Quando é muita tendência, muita coisa que já tá lá há muitos anos. Uma coisa que eu acho muito engraçada, que já tava lá há muitos anos e chegou agora no Brasil, é o QR Code. Todo mundo sempre usou o QR Code no Japão. Sério? E agora no Brasil pegou muito na pandemia, né? Não, pegou. Aham. É pior que é verdade. Então, são coisas que no Japão é antigo. Há muito tempo já estão fazendo, chega aqui depois. Isso que é legal pra você pegar tendência. É impressionante. Toda vez que você vai lá, você fala, nossa, eles estão fazendo isso? Chega aqui bem depois. É como tu falou mesmo, o podcast, que na época que tu morava lá, tu escutava muito, e aqui no Brasil não era tão forte na época, né? Sim. Não, eu ouvia muito pra aprender japonês, na verdade. Mas eram podcasts do Japão. E aí sim. eu comecei a ouvir. E eu acho que o legal do podcast, do formato, não, vendendo, né, o nosso formato, é que ele é muito nichado, ele pode fazer um negócio muito específico. Não tem espaço isso no YouTube. Até no YouTube eu acho mais difícil ter espaço, né? Na TV é impossível. Na TV não tem como. Mas só a nível de curiosidade, Tati, tem muita diferença, assim, um podcast japonês pra um brasileiro, assim? Ai, gente, eu ouço ainda bastante podcast japonês. Olha, não acho muita diferença, não. Os que eu ouço não tem muita diferença. Eu vejo que o japonês gosta muito de ouvir podcast pra aprender idioma. Eles ouvem podcast mais sério. Os mais ouvidos são mais sérios. Sem querer ser estereótipo, mas é muito a cara, né? De aprender. Os caras sei, e nós aqui não. E nós não, né? Os caras estão 24 horas on, né? Tipo, você vê o ranking dos podcasts mais ouvidos no Japão, tem muito de idioma, né? Tem muito de notícia, mas tem os mais leves também. Não tem, e os leves são bem parecidos com os brasileiros, assim, né? E no brasileiro, se você olha o ranking, eu adoro olhar tendência, ranking, eu tenho mania de fazer isso, porque eu trabalho com isso. Trabalha com no isso. Brasil, no Brasil tem mais, os mais leves, tem muito bem-estar no Brasil, no ranking, também tem muito de comédia. Comédia é um dos que mais bomba no Brasil. Então tem essa diferença, assim, de podcast. Mas hoje as produções do Brasil estão muito boas. A pandemia meio que acelerou isso em muitas vezes, né? Tem uns podcasts maravilhosos. Assim, eu realmente ouço vários. Antes eu só ouvia gringo porque não tinha tanto mesmo. Inclusive de vocês é muito bom. Já falei, nossa, eu vou ouvir. Já tá lá no meu, já tô seguindo. Essa explosão do podcast, né? Algo que ela era esperada, né? Em 2019, já teve... Eu não lembro agora se o Spotify lançou o primeiro evento deles do Spotify for Podcasters, eu acho que foi no final de 2019, não lembro agora. Eu acho que foi. E não tinha pandemia ainda, né? Então. E a hora que estourou ali em 2020 foi quando muita gente começou a produzir também. Então, nossa, eu não parei pra olhar, que tem aquelas pesquisas, né? Eles lançam pesquisas, os benchmark, assim, né? Tal podcast, os mais ouvidos... Tem, sei lá, tem milhares de podcasts, a maioria fica nos 100 ouvintes, o podcast que já tem 1000 ouvintes é classificado não sei o quê. Tem todas umas pesquisas, assim, bem massa. Eu acho muito doido que hoje, se eu puxar o relatório do 2020, deve ser, tipo, completamente diferente do de 2019, que também era completamente diferente de 2018, né? Então é muito doido isso. E amadureceu muito, né, o formato. Mas, assim, voltando ao Japão, é um pouco isso, assim, o Japão, as coisas acontecem antes lá, em geral. Por exemplo, usar máscara. Gente, eles sempre usaram, vocês sabiam disso, né? Isso sim. Eles sempre Aqui usaram. no Brasil, antes da pandemia, se tu usasse máscara, os caras vão dizer, que cara estranho, tá usando máscara. O que tá acontecendo? Tá escondendo alguma coisa. Sim, tipo, sempre fica foi meio suspeito, parece, né? sei lá, ou tá doente, né? Acho que pra mim passava um pouco. Pois é. Hoje, assim, eles sempre usaram. Então, tem umas coisas lá que chegam muito depois aqui, no Brasil, né? Acho que... Então, é bem legal, assim, esse intercâmbio. Quando a gente vai pro Japão, você fala, nossa, será que vai virar isso aqui? Teve várias coisas que aconteceu comigo, eu lembro. Em 2008, quando eu tava lá, o pessoal ficava tudo com a cara no celular. Falei, gente, o que é isso? Coisa esquisita. Por que as pessoas ficam com a cara no celular? Não entendia. E aí veio pro Brasil. Agora, quem não fica no celular, né? Isso que, mas provavelmente mesmo em 2008 não era o smartphone que tinha lá, Não né? era. Era aquele flip, Era provavelmente, o de né? flipzinho lá, Era né? de flip. Mas naquela época já chegou o iPhone. Foi isso mesmo. Começou o iPhone e eles já compram, né? E aí eu falei, nossa, mas todo mundo ficou olhando. Eu tinha meu flip também lá, mas eu não entendia. Eu falei, não tem nada pra fazer nesse celular, gente. Eu uso a internet em casa. Olha que bola. Hoje tá eu também, fazendo igualzinho todo mundo, né? Então é muito interessante como o Japão começa as coisas.
De quando vocês forem, vocês vão perceber. Não, show de bola. Tô louco pra ir já. Ó, ela falou que nem ia hypar nós, Dude. Ela tá Nossa, cada mano. vez botando mais hype, A cara. cada ano eu tô mais hypado, mano. Então, não, vamos fazer essa viagem, cara. Vamos fazer essa viagem aí. No meio do ano. Façam, vou pro Japão. Sim. Show de bola. E assim, falando em ser os primeiros em muita coisa, assim, né? Uma da... Sei lá, eu acho que não exatamente... Bom, dá pra dizer que eles são os pioneiros que eles criaram, basicamente, né? Que é o lance do anime e mangá, Sim, né? Eles sim. criaram, basicamente. Então foram os pioneiros, exportaram isso pro mundo, chegou na gente, né? De N maneiras, né? Chegou como deu pra chegar no Brasil, hoje em dia tá ganhando essa popularidade, né? Tá em ascensão, acho que os dados provam isso, né? Que cada vez tá em mais ascensão, o streaming aí tá muito forte. Inclusive, não lembro agora se foi em 2019 ou 2020, mas, por exemplo, o lucro por streaming, né, online, ultrapassou o que antes era o máximo do lucro lá pra animes. Então, eu achei doideira total, assim, sabe? Totalmente doideira que tá mudando muito rápido, né? E a pandemia tá acentuando essas coisas. E, Tati, eu queria ouvir um pouquinho a tua opinião sobre isso, né? Esse lance, por mais que hoje tu não consuma tanto animes e mangás assim, queria entender o quão impactante tu acredita que essas mídias são pros brasileiros cultivar cada vez mais esse interesse no Japão em si, né? Não só em anime e mangá. Assim, eu fico muito impressionada como chega no anime. Sabia que, tipo, me dá um... Caramba! Como é forte, entendeu? Eu vou até dar um exemplo. Eu tava no interior de São Paulo, em Avaré. Aí tinha 2 crianças. E aí elas não se conheciam, claramente. Aí elas chegaram assim, ai, você vê anime? Aí ele, eu vejo. Aí qual que você vê? Eles já chegaram assim, tipo, foi o assunto deles, pra eles fazerem amizade. Eu falei, gente... As crianças assistem muito anime. E não só, e as crianças crescem, elas continuam assistindo. Porque quanto mais você amplia, e isso que é legal do streaming, né? Você descobre que tem um universo de coisas. Não é só pra criança, não é só pra... Eu sei que tem a maioria, sei lá, né? Os estúdios Ghibli, né? Gente, não é infantil, aquilo é pra adulto. É porque na visão de um brasileiro que não entende muito de anime, ele vai dizer que é de criança por causa que é desenho, então... Só pelo visual, né? A pessoa não para pra assistir muitas vezes, né? Então, justamente por esse pré-conceito, digamos assim, né? E eu acho que pro Japão é muito bom o mercado brasileiro. Eu acho que eu vi no podcast de vocês que o mercado de anime no Brasil é um dos maiores do mundo, se eu não me engano. E... eu acho que é legal pra eles, porque tem coisas que não fazem tanto sucesso no Japão, mas fazem muito sucesso no Brasil, por exemplo. Cavaleiros do Zodíaco é um caso, né? Jaspion também. O Jaspion não fez? Eu não sabia que o Jaspion não tinha. Jaspion não tinha feito tanto sucesso no Japão, era só mais um... É que lá tinha muito, né? Como muito, tu tivesse só muito, mais muito, um. muito. Aqui era o Jaspion, né? Eles investiram achando que ia fazer sucesso lá, enfim, não fez, mas aqui estourou muito. Então, pra eles, estar globalizado é sensacional, né? Então, se eu não me engano, o Cavaleiro do Zodíaco, foi no episódio dos animes, tá? Que foi a diretora da JBC que falou. Que o Cavaleiro do Zodíaco fez muito sucesso no Brasil e na França, gente. Que meio aleatório, né? Mas foi muito sucesso. E aí, pro Japão, essas produções fazem muito sentido, porque daí cada mercado pode pegar um streaming, né? Cada mercado pode pegar um nicho de algum país, e aí sempre vai ter sucesso o anime, né? Se não fez sucesso no Japão, vai fazer no Brasil, de repente. Mas eu fico muito impactada, assim, porque por mais que eu não veja mais anime, eu parei um pouco de ver animação em geral, não só anime. Não sei, eu sou adulta, eu não vejo mais. Eu acho que eu criei isso na minha cabeça, entendeu? Não vejo mais desenho, eu sou adulta, sabe? E eu não vejo nenhum mesmo. Tipo, eu não vejo nenhum. Não vejo da Disney, não vejo nenhum mesmo. Tipo, parei. Nem da Pixar, da Disney, Não assim, vejo, as animações, juro. nada. Não é que eu não gosto, Caraca. eu não vejo. Sabe, muitos falam, ai, gente, tanta coisa legal pra assistir. Eu gosto de dorama, eu gosto de filme, eu gosto de seriado. Eu não vou ver desenho, entendeu? Me vê isso. Eu quero quebrar esse preconceito porque, por exemplo, meu marido vê muito. Toda hora ele tá vendo Aí, os ó. Ghibli lá, ele tá lá assistindo. Ai, vamos assistir, porque você aprende japonês. Aí eu, às vezes, eu assisto. Mas, enfim, na verdade, eu parei de consumir mais por isso. Acho que foi um preconceito meu, mas eu tenho certeza que não tem nada a ver, né? Acho que e esse mercado é gigantesco de animação e tal. É muito bom, assim, acho que é uma porta de entrada, acho que é a principal, vai. Pros jovens, principalmente. Pros jovens eu tenho certeza que a principal é o anime e mangá, né? E a gente tende a gostar de um país na infância e na adolescência. É verdade. Eu, por exemplo, eu cultivei essa admiração pelo Japão e Japão em si, né? Não só anime e mangá, assim, já mais novo, assim, sabe? É uma coisa meio boba, acho que o Dude também tinha isso.
Tu vai ver um filme, ou tu tá, sei lá, vendo a TV e passa um noticiário, e de repente é uma notícia no Japão, né? E eu já ficava, nossa, olha que legal, né? E tinha aqueles templos, assim, aquela arquitetura... mais antiga, eu digo, né? É uma cultura totalmente diferente da nossa, né? Eu sempre admirei, assim. Mas você lembra a idade, André e Dude? Putz... Vai. sei lá, 12, Dude, sei lá. 10 11, anos, por 12 aí. anos ali, cara, por ali. Talvez mais novo até, porque Aham. a gente teve contato... Eu e o Dudu somos daquela era justamente da era do Cavaleiros, né? A gente é dessa era aí, dessa geração. Então a gente cultivou isso, aí teve na TV aberta, teve aquele gap onde sumiu. Sim. Né? A gente não teve mais Na esse Manchete. contato. A Manchete sumiu, né? Não tinha mais. Encerrou a operação e a gente dava o nosso jeito de consumir, era o jeito, né? Não tinha outra forma de consumir. Outros canais depois trouxeram, assim, porque naquela época nem se pensava em serviços de streaming. Não. Poucas pessoas sabiam, tipo, baixar na internet, como era na época, que era a única maneira que a gente se encontrava de acessar os animes, né? Que eu só fui aprender a assistir anime online depois de, cara, sei lá, muitos anos, sabe? E hoje a gente tem esses canais, né? Realmente. E eu acho que é interessante, assim, eu era viciada em Cavaleiro Zodíaco, eu era louca do Cavaleiro Zodíaco. Tipo, era muito viciada. Eu gosto de signo até hoje por causa do Cavaleiro Zodíaco. Me pegou de um jeito esse negócio. Olha, eu acho que tu não é a única. Não é, É conheço verdade. muita gente que também começou a gostar de astrologia e signo por causa do Cavaleiro Zodíaco. Nossa, me influenciou muito, mas o que eu mais gostei foi Sailor Moon. Mas eu gostei, isso aqui não tinha... Parou no meio, foi uma confusão. Não sei se vocês lembram, gente. Parou tudo, aí eu fiquei... Eu assistia Sailor Moon, passava no Cartoon Network, eu ainda lembro. Passava, eu assisti na Manchete. Então, Na Manchete, passou, mas passou. A Manchete trouxe muita coisa, né? Manchete, falecida Manchete, que agora é Rede TV. Mas, enfim, eu assistia lá e eu vejo que todo mundo assistia. Eu lembro também. Tipo, todo mundo assistia Cavaleiros Zodíacos. Era inegável, assim, eu não lembro... É o impacto da TV que hoje pulverizou pro bem e pro mal, né? Também. Porque agora, acho que não tem uma coisa que é muito forte, mas tem várias que são, né? eu lembro até na época que tinha muitas mães preocupadas porque a violência de um desenho japonês era muito maior que a violência de um desenho americano ou de qualquer outro país que vinha pra nós, sabe? A gente pega ali, sei lá, os primeiros episódios de Cavaleiros, tu vê, tipo... Nossa. Sangue, tu vê, tipo, morte, tu vê muitas coisas que tu não vê num desenho que vem dos Estados Unidos, da Nickelodeon, ou sei lá, do Cartoon Network, sabe? É que é uma narrativa mais impactante, parece, né? Eu acho que, assim, uma coisa que é muito do anime, do mangá, e não só, que é um aprendizado que eu tive no Japão Sem Escalas, que não é só no anime e no mangá, mas eu vejo que isso perpetua, assim, na gastronomia, na cultura, no comportamento, que é uma sociedade muito profunda. Então, você vê um anime, sempre tem um negócio muito forte por trás. Que não é comum em outras culturas, né? E, Sim. gente, você vê um anime, eu vi Cavaleiros do Zodíaco, acho que há 1 ano, assim, eu vi de novo no Netflix um pouco. E aí, eu falei, gente, mas era assim que eu assisti? O negócio tem uma lição ali por trás. Tem. E tudo é assim. Então, até na gastronomia, eles fazem um prato, tem um motivo. Tem uma coisa por trás. Sempre tem uma razão, um propósito. O karatê, por exemplo, quando a gente fez episódio de artes marciais, eu achei que a gente ia focar no esporte. Não, focamos na filosofia do karatê. Esse eu ouvi. Eu fiz karatê, inclusive, já. Ah, é? Esse eu ouvi recentemente. Bem legal. E assim, pra quem, né, a gente tem essa visão um pouco mais ocidental, mais desconectada das coisas. E o oriental, acho que o japonês, né, ele é mais integrado. Ele não vai fazer um esporte só pra ficar sarado, ele vai fazer pra melhorar corpo, mente e espírito. Eu acho essas questões do Japão incríveis, incríveis. Isso aparece nos desenhos também, né? Nos animes e tal. Eles pregam muito essas questões de valores, né, também. Sim. Eu sinto muito quando eu leio um mangá ou vejo um anime, eu sinto esse peso todo que a Tati trouxe, até que o Dude trouxe agora. E eu sei lá, eu sinto uma tradição, eu não sei explicar, sabe? Eu sinto como... Quer ver quando tu vê vários animes? Porque a Tati viu, pelo que eu entendi, viu os mais mainstream, assim, Só. né? Viu os mais conhecidos. Eu e o Dude já... nós somos já Não, viu, eu né? vi que vocês viram todos. É isso que a gente não passa nem perto de gravar tudo que a gente já assistiu, mas Porque senão não dá tempo, tá ligado? Porque numa temporada a gente assiste, sei lá, 30 animes e daí desses 30 a gente grava 4, tá ligado?
ligado? Hoje a gente não tem mais esse pique. Vamos lá, né, Dude? 30 né, animes na temporada não dá mais. É porque, tipo assim, hoje em dia a gente faz mais coisa, né? Então, uns 15, 20, assim, vai por temporada. Sim. E quando a gente vê, assim, Tati, a gente sempre sente muito isso que tu tá falando, porque, principalmente quando a gente era mais novo, já reassisti muita coisa, né? Mas quando tu assiste a primeira vez, eu acredito que a gente fica impactado porque tem muito da cultura e da tradição deles. Mesmo que tu esteja vendo um Dragon Ball, vamos puxar pro mainstream, Dragon Ball, um Naruto, um Cavaleiros. O Cavaleiros até nem tanto, porque nem se passa num Japão, digamos assim, né? Mas ele traz ainda muitos costumes do japonês. E pra gente que nunca, pelo menos eu, na minha idade, nunca tive contato direto com a cultura japonesa, eu tive a primeira vez pelo anime, entendeu? Então acabava me impactando e me marcando. Eu ficava, nossa, e eu via outro anime, naquele outro anime também era assim. Sei lá, o lance do sapato dentro de casa, por exemplo, que a Tati trouxe antes. Pra mim, eu nunca ia descobrir isso na minha vida se não fosse pelo anime, né? E eu descobri, hoje, claro, já tá interno, já entendi e tal, legal, até pesquisei sobre, mas eu conheci pelo anime. Por quê? Porque em todos os animes era assim. É verdade. Então tem um padrão, sei lá, e eu acho isso muito legal. E claro, eu não tô dizendo que as histórias têm um padrão, mas essas características têm, então eu sempre achei muito interessante. Aí tudo tem um nome, né? Então, tem o conto lá, não sei o que, tem um nome, né? Pra uma fábula lá que eles têm. Tem um nome bem legal e tem filosofia envolvida. Não que aqui não tenha isso, mas eu sinto que lá tem mais, parece. Talvez porque o país é mais antigo, né? Isso Não que sei. eu ia falar. O Brasil é recente, né? Eu acho que é uma coisa muito... Pra gente é muito impactante, porque outra coisa que é muito bom de intercâmbio pro Brasil e Japão, que também fez a gente fazer o Japão sem escalas. O Brasil é um país muito novo. A gente tem o quê? Um pouco mais de 500 anos. Gente, Japão acho que tem 4.000, 5.000 anos. Eu nem sei direito, mas assim, é milenar. Em 1500 eles estavam vivendo a época dos samurais, se eu não me engano, né? Tipo, que é o que a gente consome pra caramba, né? Samurai. Eu não tô falando que o Brasil, ele já existe, assim, né? Já tinha os habitantes aqui, mas a gente tem como história, né? Contada linearmente, acho que tem um pouco mais de 500 anos. Então nós somos um país muito novo. E aí a gente vê uma cultura tão antiga, milenar, e ao mesmo tempo tão moderna, pra gente, acho que dá um nozinho na nossa cabeça, sabe? Como brasileiro. Dá. Como que eles conseguem ser tão modernos, ao mesmo tempo tem a tradição tão pronta ali? Eu lembro que quando eu fui pro Japão a primeira vez, gente, assim, foi muito rápido, sabe? Assim, o negócio foi na hora. Eu cheguei e falei, que cheiro é esse? O cheiro é totalmente diferente. Gente, quando vocês forem, vocês vão perceber. O cheiro do ambiente é diferente? O cheiro do Japão é totalmente diferente. Eu cheguei e falei, gente, que cheiro é esse? Eu nunca fui no país com um cheiro tão diferente. E não tô falando que é ruim, é diferente. A famosa grama do vizinho é mais verde. Sei lá, é outro cheiro, não tem como. Você tem que sentir, né? O cheiro é um negócio que não tem como. E aí depois, outra coisa que é muito impactante no Japão, que eu adoro, e muita gente que eu conheço que morou lá também tem isso, é o silêncio. Nossa, é impressionante como é silêncio lá. Cara, e uma coisa que eu acho interessante é que eles têm muito... Tem uns vídeos na internet que eu vi que eles têm aqueles restaurantes que eles comem sozinho. É um restaurante que tu entra, tu faz teu pedido, come sozinho e vai embora. E eu fiquei tipo, cara, que diferente, sonho. Cara. É tipo, não é um negócio assim, mano, o cara entrou, o cara só quer comer e ir embora, tá ligado? Comer lá, tem um lugar de lamen, olha a gente mudando totalmente o assunto, né? Que chama Ichiran, que é uma rede. E lá as pessoas têm cabine e você nem vê quem tá do seu lado. Você vai, come. Nossa senhora. Come, não vê quem é, você não vê nem quem tá te atendendo. O negócio só chega em você, você come e vai embora. Tem que ser meio rápido. Caramba. Então, inclusive, assim, até no podcast eu amo comida japonesa. Acho que se for uma das coisas que eu mais gosto, é que eu amo comer, né, em geral. Mas... Quem não ama? Mas comida japonesa, assim, eu cozinho comida japonesa, eu tinha que postar no meu Instagram, mas eu faço quase sempre, quase todo dia na minha casa eu faço comida japonesa. E aí, então eu sou muito viciada em receita, essas coisas. E aí a gente fez muito episódio, assim, de gastronomia no Japão, e foi nisso que eu aprendi também como é profunda. Até a culinária, sabe? Não é só fazer e ficar gostoso e acabou. Né? O japonês, ele tem um monte de ritual. Antes de comer, você tem que falar itadakimasu. Depois de comer, você tem que falar gotsou-sama. E... Então você tem... outra coisa que eu aprendi nos animes. Eles falam sempre, né? Pois é, e eles sempre falam que quando eles estão saindo de casa, eles sempre falam uma coisa pra mãe. A mãe fala Iterachá e, tipo, tem toda uma educação já implementada na cultura, né? Tem ritual, assim, né? Tem processo. Eu acho que isso também... deixa uma sociedade mais estável. Tipo, tem todo um processo. As coisas, elas funcionam de um jeito. Por exemplo, quando eu fui trabalhar no Japão, eles têm muito processo pra trabalhar. É muito mais simples de trabalhar assim, com processo. Você não precisa inventar a roda, entendeu? As coisas já estão com processo. E aí, você não precisa gastar muita energia pra fazer as coisas lá.
porque já tem processo pra quase tudo. Eles têm uma dinâmica de processo muito interessante. Que também é uma coisa que eu sinto que no Brasil ia ser legal implementar. Eu tento implementar, assim, Consegue trazer um exemplo, Tati, só pra eu poder visualizar um pouco melhor? processo. Por exemplo, quando eu fui trabalhar com mídia social lá no Japão, o meu chefe já chegou com um papel assim pra mim, ó, você vai fazer isso aqui, ó. Pum! Ele me deu uma planilha, tudo organizado. Gente, nunca aconteceu isso comigo no Brasil. Nunca aconteceu. Ele já me imprimiu pra mim, tudo bonitinho, assim. Bolinhas, onde eu vou fazer, tal. Porque eu não sabia nem o que era isso direito quando eu fui começar lá. Eu falei, gente, como assim? Eu vou fazer conteúdo pra rede social, mas não sei nem o que é isso. Eu não entendia direito. Eu só usava Orkut, né? Lá também usava Orkut? Não. Ah, tá, imaginei que não. Era o Mixi. Mixi. Mixi? Mas isso é uma coisa que é bem aparente mesmo, que é a dedicação do japonês pra fazer tudo. Tudo. Sim. Tudo que o japonês faz, ele dá, tipo, 100% dele, cara. Ele não dá o 50, o 40, ele vai lá e ele faz pra ser o melhor, sabe? Gente, isso é Isso que eu verdade. acho massa. Isso é 100% verdade. Não faz se não for até o fim, sabe? Uhum. Com dedicação. Acho que também aparece muito isso no anime, né? Tem Até na própria anime- indústria, né? Qualquer anime shonen de porrada ali, né? O clássicozão, o próprio Cavaleiros, é isso, Da né? hora, Não, Cavaleiros me veio da hora. O show, né? vamos trazer o One Piece aí. Vou ser o rei dos piratas lá, o Luffy. Ele e é isso, e acabou. É a verdade dele e acabou. E ele vai até o fim, né? Então ele vai fazer tudo por isso, e ele vai se esforçar e vai quase morrer várias vezes, mas ele tá lá, né? É isso, se aplica a Então- quase tudo, viu? Na cultura japonesa. Pois é. Eu vou me dedicar muito àquilo que eu me propus a fazer, mesmo que eu não consiga, eu tentei ao máximo. É o gambarimasu, né? Uhum. Eu assim, não é contra isso mesmo, porque eu mesmo admiro, mas eu acho que pode ser uma faca de dois gumes, dependendo o contexto, assim, né? Porque Sim. é uma sociedade que acaba sendo bastante estressante, assim, pelo que eu já vi em documentários, né? Não vivi lá, a Tati já viveu lá, né? Uhum. Então ela pode trazer melhor. Mas eu sinto que tem pessoas que talvez não consigam se adaptar. Mesmo nascendo lá, às vezes não conseguem se adaptar muito bem, né? Esse lance de ter um processo pra tudo, né? Porque, enfim, como tem esse processo pra tudo, pode ser meio overwhelming, assim, né? A pessoa fica sobrecarregada. Ou por não atender expectativas, né? Todos os meus colegas estão fazendo. Até aquele lance do... A gente vê isso em animes também, né? Aquele lance da pessoa ser, sei lá... o cara tá fora da sociedade. Por quê? Porque ele tem 25 anos e não tá trabalhando. Sabe? Tipo, é uma pessoa que está fora Os famosos do niches, mundo, né, que eles falam. Pois é. Mas às vezes não é nem por opção, né? Tem gente que é por opção. Beleza, aqui também tem. Mas tem gente que às vezes, não passou no vestibular. E, acabou a vida do cara, né? Então... É verdade, Não sei. né? Não, e sim, eu tô pensando... Eu tava lendo um livro recentemente, que é... Ai, gente, qual que eu esqueci o nome? É do Combini. Da Sayaka Murata. Eu lembrei da autora, mas eu esqueci o nome do livro, porque... É que eu sei em inglês, Querida Combini em português, tá? E aí, esse é um livro que ela fala, porque é uma pessoa que ela tem 36 anos, trabalha num Combini. Combini é loja de conveniência, Isso, eu sabia. Aí, anime, cara. Eu sabia o que era Combine, mano. E aí, o nome do título é Loja de Conveniência, que é uma loja super comum no Japão. E só que isso é mal visto pela sociedade. Então ela critica essa questão, sabe? E eu acho que isso é meio universal, assim. É que talvez no Japão, por ter essa questão de processo, seja mais explícito. Mas até no Brasil a gente vê isso, né? Se Tem. você não se encaixa em alguns estereótipos, você é mais julgado. Acho que esse é o mote do livro, mas é muito bom esse livro, inclusive. É facinho de ler, super tranquilo. É bem leve, assim, mas é muito isso, assim. Que eu acho a diferença que talvez no Japão seja mais explícito essas questões, né? Que aqui a gente é meio aleatório já, né? Então, ver uma pessoa fora do padrão no Brasil é difícil, porque o padrão é maluco, né? Porque aqui nós somos uma junção de várias Culturas. etnias, né, mano? Acho que tem essa questão da miscigenação mesmo. É verdade? Pois é. Fora que aqui eu acho que até a própria desigualdade social é muito maior, né? Então... Isso é. Muito aleatório, sabe? Tipo, tem pessoas que têm um padrão, uma rotina que, tipo, não tem nada a ver. E a sociedade em si, né? O país é gigantesco. Então, como a gente falou antes ali, o Dude, o único jeito que a gente tinha de consumir era pela internet, né? Sim. E por quê? Porque a gente tá aqui no sul, né? A gente não tá, tipo, numa capital do sul ainda, né? A gente não tá numa Florianópolis, a gente não tá num Curitiba. Onde vocês estão? Porto Alegre.
A gente é Criciúma. Santa Catarina. Ah, é Santa Catarina que vocês estão? Sim, Santa Catarina. Sul de Santa Catarina. Então a gente não tinha tanto acesso, por exemplo, como o Dude falou, os animes ali. Enquanto tu, em São Paulo, sei lá, tu ia ali na Liberdade, tu comprava uma fita, né? Então, Acho que é até outra... eu fazia isso, gente. Até pouco tempo atrás, acho que a São Paulo que tinha o maior polo de imigrantes japoneses, não era? Então, Do mundo? gente, Acho que era, não era? é a maior comunidade de japonês do mundo fora o Japão. Né? Pois é, eu aprendi isso no podcast de vocês. Ah, é? Gente, é que assim, eu Acho que lembro, vocês meu falaram em algum cunhado, episódio. ele é francês. Daí ele veio pra São Paulo. Ele era francês, ele casou com a minha irmã. Eles foram morar no Rio. Aí ele veio pra São Paulo e falou, meu, só tem japonês em São Paulo. Ele só tem japonês nessa cidade, meu Deus. Tipo, o bairro, né, que ele mora, na Saúde, gente, só tem japonês naquele bairro. Então, é muito impressionante mesmo. Pô, São Paulo é uma comunidade muito forte, é a maior comunidade de descendentes japonês do mundo fora o Japão. Então tem muito acesso a coisas japonesas. A influência é muito forte. E por isso que eu acho super legal ver gente de todos os cantos do Brasil, sabe, se interessando pela cultura. Nossa, assim. E o podcast poder ajudar nisso, eu fico muito feliz, assim. Particularmente o de vocês é o também. Foco, né? Mega divulgador de cultura japonesa. Nossa, é super legal ver, sabe? Me toca bastante. Indo para um próximo tópico aqui, aproveitando que a gente tá falando um pouco sobre projetos que, enfim, incentivam isso. Além, né, de podcasts, o próprio Japão Sem Escalas, né, que foca nisso, essa conexão Brasil-Japão. Quais outros projetos nacionais, assim, que tu consegue recordar aí para os nossos ouvintes ter uma noção de que existem mais projetos, né, que visam essa conexão Brasil-Japão aqui, rolando já? Projetos nacionais, digamos assim, né? Ou até projetos do Japão pra cá, né, que tu possa conhecer, não sei. Sim. Aqui tem várias coisas, muitos projetos bacanas de conexão, assim, do Brasil e Japão. Um deles, os mais conhecidos, são as associações de províncias que tem no Brasil inteiro. Então, cada província japonesa tem uma associação em várias cidades do Brasil. E aí você tem atividades culturais, eventos, então tem gente que faz aula de karatê, kendo, tem karaokê, então tem de tudo mesmo. Se vocês querem saber mais, é só procurar a Associação de Províncias, né, que é o Kenren, que é a Federação das Associações de Províncias do Japão no Brasil. Essa é uma das principais maneiras de, saber um pouco mais, sabe? Outro muito conhecido é o festival, os festivais de Japão, os Matsuris que fala. O Festival do Japão, que é em São Paulo, não sei se vocês já foram. Infelizmente, não. Gente, é muito grande, é um dos maiores do mundo. É gigante mesmo, assim. Quando teve online ano passado, nesse ano acho que vai ser online de novo, mas o presencial é gigantesco. Acho que foi, olha, a Erika Yamauchi que organiza, pode me xingar, mas acho que foi umas 150 mil pessoas, 3 dias. Caraca. É muita gente mesmo. Não dá pra andar. E ele cultiva mais a cultura, japonesa no âmbito geral, né? Não, porque quando tu fala cultura japonesa aqui no Brasil, o pessoal pensa muito anime, né? Então, vai muito mais além do anime, né? Por exemplo, quando vocês forem, e todos que puderem ir, vai muita excursão mesmo. É muito grande. Eles tentaram ganhar no Guinness como o maior do mundo, pra vocês terem uma noção. Caramba! Então, tem a parte culinária deles, é absurdamente grande, assim. Todas as províncias têm os pratos. Você come até rolar, só que é muita gente pra comer também. E tem também a parte de anime e mangá. Todas as editoras geralmente participam. A Erika Yamauchi, inclusive, foi entrevistada no podcast. Ela entende tudo disso, tudo. JBC, né? Não, a Erika Yamauchi, ela é organizadora do Festival do Japão, assim, ela é uma das responsáveis pela organização. Então ela conhece todo mundo e tudo desse evento, então acho que vale a pena ouvir esse episódio. E também tem o Bunka Matsuri, que é um festival do Bunkyo, que é a Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social. Fica também na Liberdade, então, assim, fui na Liberdade. Eu vou lá no Bunkyo, que tem o Museu Histórico do Japão, que é super legal, Museu da Imigração. Eu estive na Liberdade e não conheci, não sabia que existia isso aí. Tem, é bem na estação São Joaquim do metrô. E é muito legal, porque tem esse museu da imigração. É legal mesmo, assim. É super bem feito. Tem coisas guardadas dos primeiros imigrantes. É bem legal mesmo. E tem também a Japan House, né? Não sei se vocês conhecem, que é a Japan House em São Paulo. Já ouvi falar. Tem podcast também, não tem? Acho. Tem, eles têm. A Japan House é uma iniciativa muito incrível, assim, porque só tem 3 lugares do mundo, que foi Londres, Los Angeles e São Paulo. O Shinzo Abe, que é o ex-primeiro-ministro, né, que ficou bastante tempo, ele escolheu São Paulo, porque ele foi tão querido pela comunidade que ele
ele quis que fosse São Paulo. Então, assim, me arrepia até de falar de tanto que ele gostou. E é lindo o Japan House de São Paulo, gente, é muito bonito. É um lugar que você pega um Japão mais contemporâneo, sabe? Tem restaurante, tem um café, e sempre tem novidade lá. E é de graça, é só entrar. Eles trazem umas exposições também, não é? Sim. Ou não é? É, né? Eu lembro que teve uma recente de um autor bem... Como é que era o nome Do dele? autor de 20th Century Boys, o... Isso! Como é que é o nome dele? Naoki Urasawa, lembrei. Naoki Urasawa, 20th Century Boys. Isso aí. E eu acho que outra coisa também... Pra quem quer morar no Japão, a gente também tem um episódio no podcast sobre bolsa de estudo, que é uma das coisas que as pessoas mais pedem. Eu quero estudar no Japão, quero morar no Japão. E esse específico de bolsa de estudo mostra as oportunidades. Então tem o MEXT, esse é um dos mais conhecidos, que é o do Ministério da Educação, Cultura, Esporte, Ciência e Tecnologia do Japão. Você vai lá fazer mestrado, sabe, doutorado no Japão, tudo pago. Caraca. E a da JICA, que eu já fui bolsista da JICA, que é a Agência de Cooperação Internacional do Japão. Eu sou super entusiasta, assim, eu fiquei lá 1 mês e meio, Yokohama também tudo pago. Que massa. Você faz um curso, eu fiz um curso de empreendedorismo, e tem vários cursos, tipo, gente, procurem no site da JICA e ouçam esse episódio de bolsa, porque o Massa, que é responsável por essa área, ele dá todas as dicas, e eu como ex-bolsista, gente, é muito legal. Você aprende muita coisa e eu fiquei lá em Yokohama, que é do lado de Tóquio. Enfim, e tem várias oportunidades para ir pro Japão com bolsa de estudo. E outras oportunidades também. Então, se você, né, tá interessado em morar e ficar um tempo, acho que vale a pena acompanhar um pouco essas oportunidades aí. E se fosse pra sintetizar então, Tati, que tu falou aí, tu citou alguns episódios, né? Então tem esse da JICA que tu falou... É JICA que fala? É, da JICA, que é de bolsa de estudo no Japão. Então, algumas pessoas que moraram lá, estudaram, contam pra gente como é que foi. Tem esses do Festival do Japão. Gente, se vocês não foram, vale muito a pena. Primeiro, pra quem gosta de comer. Porque tem comida que só tem lá, viu, gente? Só tem lá, não tem nem em restaurante. Porque são voluntários que fazem. Por exemplo, eu tenho uma tia-avó minha que faz. Ela vai lá fazer. Ah! Juro, assim, ela cozinha muito bem. E ela faz pra vender lá nas barraquinhas, entendeu? Então, e só faz aquela hora lá, não faz mais não. E tem também o Festival do Rio Grande do Sul, né? Cara, eu acho que a gente já foi nesse aí, André. Acho que foi no Anime Buzz, se eu não me engano, tem um evento tradicional japonês que divide com um evento de anime. Não sei se tu vai lembrar, tem. Acho que eu já fui com o Douglas. E acho que o Patrick também tava na época, que é um festival que meio que ocorre em um local aberto, né? Que é de graça, assim como o que ela falou, só que metade do festival é um evento de anime, né? E outra metade é mais voltada pra essa cultura. Eu lembro bem por causa que foi nessa época que eu descobri tem uma arte japonesa que é de energia, né? Que eles usam pra curar as pessoas, que... É o Reiki? Que é mais uma cultura... É Reiki, isso. Que é mais uma cultura muito... Tipo, uma parada tão diferente que eu até me assustei na época, achei que era tipo, mano, sei lá, parece... Ficou com medo? Fiquei com medo, né, tá ligado? Parece bruxaria, assim, eu não queria dizer bruxaria, mas parece bruxaria, tá ligado? É a cura pelas mãos, energética, pelas mãos. Isso. É bem legal, bem legal. E se fosse pra deixar uma recomendação minha aqui, gente, eu iria com o episódio do Maurício de Souza. Maurício de Souza, sem dúvida. Que é muito legal, elas falam com o Maurício de Souza e o André. É Kondo ou Kondo? Não lembro agora. Kondo. Ele é um escritor, né? Kondo, e né? Ele fez parceria com o Maurício de Souza em alguns gibis. Sim, muito massa. Que fala sobre narrativas japonesas e quadrinhos e também sobre o próprio Maurício, né? Então, baita no episódio, muito massa. Um dos meus favoritos ali do feed de vocês. E outro que eu gostei bastante foi o do próprio Mangás e Animes, né? Que Mangás e Animes, as razões de sucesso no Brasil, eu acho que a Tati até falou, que, enfim, não consome mais tanto e tal, mas eu acho que um podcast que fala sobre essa conexão Brasil-Japão tinha que ter, né, Tati? Tem que ter, o Mangá e Anime, não tinha como não ter, né? E assim, eu vejo tangenciando, sabe? Porque como meu marido vê monte no Netflix, aí eu acabo assistindo também, né? E de tabela. Mas, assim, é impactante mesmo. É uma linguagem única, né? É uma linguagem, um estilo único. Eu acho que eu tenho que tirar meu preconceito, né? Porque até as outras produções são excelentes, assim. Da Pixar também, não só do Japão, né? Então, é animação. A animação veio pra ficar. Acho que é um nicho gigantesco. Não é nem nicho mais, é super pop, né?
E Super mesmo. eu sou bem. Eu gosto de ler muito. De literatura japonesa eu gosto muito de dorama. É que assim, na verdade eu fiquei viciada em dorama. Meu problema é esse, entendeu? Aí eu vou ver um anime ou dorama? Vou ver um dorama. Acabo vendo dorama. Não adianta. É igual vocês vão ver o dorama ou o anime? Vocês vão acabar vendo o anime. Realmente, né? A gente fica até nessa, vamos ver série ou vamos ver anime? Bah, vamos ver um anime, né? É um pouco isso, sabe? Ai, qual dorama que eu vou ver agora? Tipo, é difícil tirar isso da cabeça. Ficou em mim. Faz anos que eu vejo muito dorama, então eu sou viciada em dorama. Ô, Tati, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu que já morou no Japão, pode parecer uma pergunta até meio boba e tal, mas no Japão, quando tu liga a televisão, a grande maioria dos canais tá passando anime ou geralmente é muito mais aqueles programas de comédias japonesas assim? Nossa, depende do horário. É bem Brasil lá também. Tipo, o estilo de programação é o horário que determina. Então, de manhã, notícia em todos. É Nilson, né? Sério? Todos é notícia. Todos. Eles têm muita notícia. Não passa anime de manhã. Caraca, Olha! velho. As crianças assistem o que de manhã, velho? Gente, mas deixa eu pensar. É que eu assistia muito. Eu acordava pra ir pro trabalho, eu já ligava o Nilson. Que era notícia, né? News. Mas eu acho que era muito notícia, viu? E aí, começa a fim às 10, 11, aí vem programas de mulher. Igualzinho o Brasil. Tipo, Ana Maria Braga, esse estilo tem. E aí os doramas, eu acho que aí tem os doramas também. É muito parecido, tem os doramas, mas é claro, sempre tem um anime ali, tem um canal que tem, não é ao mesmo tempo que você vê todos, sabe? Tipo, não é... Por exemplo, notícia e dorama é bem marcado, tem os horários que tem. Programa de auditório tem bastante também, viu? Aquele do Encontros dos Encontros, assim, tem bastante. Mas eu acho que se for falar bastante mesmo, é notícia, eles veem muita notícia, o japonês. Sim, mais que o Brasil, eu acho. Ele gosta de estar informado. Uma coisa que eu achava muito engraçado lá, também, a previsão do tempo. Eles veem muito a previsão do tempo. Aí eu falei, gente, mas por que tanta? Porque lá muda muito, assim, muda o tempo, assim. É muito importante o tempo pro japonês, porque tem tufão, tem outras coisas, né? Tem terremoto. Os caras vivem no... Os caras vivem no hard lá, né? Tem a questão de tsunami, terremoto, né? Eles são mais preocupados com isso, né? Tem! Sim, aí tem os tufões, lá chove bastante também. Então, você tem que ver. E outra coisa também, por exemplo, pelo menos em São Paulo, rola uns erros, sabe? De previsão do tempo, aqui, pelo menos. Normal. Lá não erra muito não, viu? Vai chover. É? Vai chover, Caraca. tipo, prepara. Então você tem que assistir, entendeu? A precisão dos caras é quase que 100%. Nossa, lá eu não lembro de ter visto um negócio que ia chover e não choveu. Então eu sempre assistia, deixa eu ver Caramba. agora. Previsão do tempo, eu assistia também. Vamos ver, sabe? E eles explicam muito bem, tal. Então tu caiu no fluxo da previsão do tempo, tu assistia então? Eu assistia, bastante. claro. Eu tinha que esperar na Nagoya, porque eu morava em Nagoya, né? Cadê Nagoya? Eu tinha que esperar, eu ficava esperando. Nagoya. Eu assistia muito e agora de anime passava direto mesmo. Eu sempre passava, mas eu não lembro de ter um horário específico. Eu acho que tinha, porque como eu trabalhava muito, eu não lembro, sabe, de ver muita TV, assim. Eu via nos horários que... Nos intervalos ali, né? Volta do trabalho, antes de ir pro trabalho. Mas o que eu lembro, assim, de fim de semana, passava umas 4 da tarde, assim. O japonês, ele lê muito, né? É um formato que ele utiliza muito, mangá. O anime e mangá acho que tá no mesmo nível de consumo, se eu não me engano. Então, pra ter animação, eles mangás, tem umas lojas que são pirar. É só loja de mangá, né? Só tipo mangá, assim... mas tem todos os tipos, assim, tipo, eu ficava lendo de tanto tipo legal que tinha. E é uma coisa, tipo, normal, como se fosse uma pessoa lendo um livro na rua, né? Não, é normal. Não, é mais normal, eu acho que livro. É cultural lá, né? É cultural, né? Não, eles têm umas lojas que chamam Book Off, eu acho. E, gente, é tipo 3 andares de mangá. Nossa. Caraca! Não, é muito. E é muito mangá. Muito, não tem como. Tem o que você vai gostar, não tem como, entendeu? Tem de tudo, né? Tem de tudo. Tudo. Não, tudo é uma abundância nessa área aí. Vocês vão gastar dinheiro, cuidado. E também eles têm aquela parada do tipo, tu pode entrar e ler alguma coisa, né? Aqui no Brasil, é. geralmente, tu tem que comprar pra ler, né? Não, você lê tudo. Eles ficam lendo lá. Eles ficam lendo na loja. Depois do trabalho, Caraca. assim, eles ficam lendo. Nas lojas de conveniência, nos combines, é muito comum você ver eles lendo mangá. E nas lojinhas, que tem um monte. Bom, gente, entrando nos finalmente aqui então, Tati,
a gente conversou várias áreas aqui ao longo do podcast, mas eu acho que uma das principais aqui, eu acho, até porque eu acho que é talvez o principal foco até do próprio Japão Sem Escalas, né? Que é trazer ensinamentos e mostrar essa conexão Brasil-Japão, né? Então, Tati, queria que tu separasse, assim, 2, 3 dos principais ensinamentos que tu obteve enquanto tu grava, né? O teu Japão Sem Escalas lá. Traz pra gente aí. Nossa, olha. Ó, gente, primeiro assim, pedir pra vocês seguirem, Não né? os melhores. Não são os melhores. Sim, pode ser só os que tu lembrar. Com mais ensinamento. Eu acho que assim, o que mais me marca é realmente essa questão da profundidade da cultura japonesa, que é uma coisa que eu acho que eu gosto muito desse estilo, até porque falei, né, de animes que eu gosto de coisas profundas. Então, e a sociedade japonesa é muito assim. E você vê isso até na escolha de um alimento pra fazer, sabe, o sushi. Tipo, tem essa coisa profunda. Acho que também a questão que é muito presente no Japão, que é a questão do omotenashi, que é o receber bem. Você tem que, de agradar o outro, sabe? Pensar no outro, essa cultura japonesa de coletivo, me impacta muito também. Gente, isso tá incomodando outra pessoa? Isso que eu estou fazendo, está incomodando o outro? Isso perpetua em quase todas as áreas, assim. E você vê no japonês, em quase tudo que eles fazem. Se vocês observarem um anime mesmo, um anime que as pessoas, elas pensam se o outro, como o outro vai se sentir se eu fizer isso. A minha ação impacta nos outros. Eu acho que esse aspecto da cultura japonesa também me marca bastante. Eu acho que é uma coisa que eu sempre preciso lembrar, sabe? Porque a gente não foi ensinado muito a ser assim, coletivo, né? Ainda mais nesse momento que a gente vive, a gente precisa ser coletivo. E outra coisa que eu acho que acho que assim, eu sou uma estudante de japonês, então pra mim, a língua é a cultura, no final, né? Então acho que um jeito de se motivar muito é aprender o idioma. Parece difícil, ter uma barreira, tal, pra quem tá ouvindo e tal, mas uma vez que você passa essa barreira, o mínimo que você sabe já faz uma diferença pra assistir anime, pra comer, sabe? Faz muita diferença saber o idioma. Porque depois que eu comecei a me aprofundar mais no japonês, no idioma e tal, tudo faz mais sentido. Então até aquele ideograma que você acha que não tem nada a ver, quando você vê, sei lá, a tatuagem numa pessoa, você dá risada, sabe? Olha, ele tatuou isso, né? Então o idioma pra mim também é sensacional, porque ele é em ideograma, ao mesmo tempo que é um mistério. Um ideograma significa uma coisa, sabe? Pra mim, que eu sou ocidental, eu acho impressionante, eu acho incrível. Não, show de bola, Tati. A gente conversou várias coisas aqui já ao longo do episódio, né? Acho que ficou bem massa. E onde que o nosso ouvinte aqui pode encontrar, né, mais sobre o Japão Sem Escalas, enfim, quais redes sociais vocês estão, onde que podem encontrar o próprio podcast. Pode dar o teu abraço na audiência aí. Legal. Bom, primeiro eu queria agradecer mesmo, André e Dudy, pela oportunidade. Adorei participar mesmo, assim, acho que vamos pensar no episódio pra gente colaborar, né, claro. E vocês podem encontrar, é só digitar Japão Sem Escalas podcast no Google, e a gente tá no facebook.com/Japão Sem Escalas, instagram.com/Japão Sem Escalas. Nós estamos também no YouTube, pra quem não ouve Spotify, mas nosso principal canal, assim, pra ouvir podcast é o Spotify. Digita lá Japão Sem Escalas no Spotify que vai aparecer, né? E então é bem tranquilo de achar, assim. Comentem nas redes sociais, a gente fica muito feliz, né? Quando alguém comenta, gostei de tal episódio, ou dá uma sugestão, nossa, como a gente fica feliz. Mas eu acho que é isso, assim. E a gente já tá preparando a outra temporada também, então é assim, né? E vocês vão manter esse formato temporada aí? Sim, acabou uma, já vamos pensar em outra. Não é... Entendi. Quando eu ouvi essa parada de temporada de vocês, eu me lembrou muito a questão da temporada de anime, sabe? Então, é verdade. Assim como os animes têm temporada, eu achei que era de propósito, tá? Que era por temporada, assim. Nossa, olha! Antes de ver os temas, né? Porque a hora que tu viu os temas, tu viu, opa, peraí. Vou incorporar. Foi de propósito, porque a gente vê muito anime. Mas eu queria agradecer muito mesmo a oportunidade, gente. Fiquei muito, muito honrada, muito feliz. E vamos nos falando, né? Estamos aí. Quem sabe um dia a gente aí, ó, com certeza. Tá gravado, hein? Ó. Opa! Não, show de bola. Muito obrigado, Tati, pela presença, de verdade. Obrigado também pela Larissa, né, que tornou isso possível, entrando em contato com a gente aí, pra parte de imprensa. A gente fez todo... Eu conversei mais com ela, na verdade, né? Conhecemos a Tati hoje.
Então, muito obrigado também, tá, Larissa? E, gente, sigam lá o Japão Sem Escalas, né? É muito legal mesmo, o conteúdo deles, como a gente falou aqui até agora, não é um conteúdo que talvez você que escute a gente seja acostumado a consumir. Porque muita gente que ouve podcast anime ouve só podcast anime, ou mangá. Mas saibam que o Japão não é só anime, tá? Tem outras coisas também. Pasmem, né? Chocante. Tem uma sociedade lá. O Japão não é só mangá e anime, então tem muito episódio legal lá, então sigam lá, os links com certeza vão estar lá no site, né? Tudo direitinho. Então sigam lá e, bom, era isso, gente. Muito obrigado pra quem ouviu até aí. Nem vamos fazer jabá nosso aqui, Dude. Hoje é só tá deles. louco. Hoje é só Japão Sem Escalas. Hoje é quem não segue a cúpula, procura aí. Procura aí que nós estamos por aí, @Cúpula Trovão. Procura, tamo por tudo. Valeu, gente. Muito obrigado pra quem ouviu. Um abraço. Falou. E tchau. Abraço, gente. Tchau. Esse podcast foi uma produção da Cúpula do Trovão. Acesse agora cúpulatrovão.com.br.